E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que foi jogada no Campeonato Mundial de Blitz de 2010, no qual Undraken vence não somente um super grande mestre, um jogador com mais de 2.700 de rating, como também um candidato a campeão mundial que deu muito, mas muito trabalho para o Magnus Carlsen, Sergei Karyakin, em apenas 10 lances. Então, bora dar uma olhada nessa miniatura que todo jogador de xadrez que se preze precisa conhecer. Vamos lá. Aqui o Dmitry Andreichin abre com o peão em C4, que é a abertura inglesa. Temos E5, que é conhecido como a siciliana reversa no tabuleiro. E ela recebe esse nome porque é a mesma coisa da defesa siciliana, exceto que a gente troca as cores e o jogador de brancas está um tempo à frente. Normalmente quem joga C5 aqui para combater o E4 é o jogador de pretas na siciliana. Temos então cavalo em C3 desenvolvendo o cavalo e aumentando o controle sobre a casa de D5. Também é para controlar a casa de E4 e poder tirar o outro cavalo sem o peão avançar incomodando. E o lance mais natural para as pretas aqui normalmente é cavalo em F6, justamente para ameaçar esse avanço de novo, né? Mas as pretas jogam cavalo em C6, permitindo que cavalo em F3 venha sem problema algum, veja que o peão não pode avançar. E essa daqui é a variante dos 3 cavalos da inglesa. Nessa posição, mais natural seria cavalo em F6, transpondo para a variante dos 4 cavalos. E os nomes são bem autoexplicativos, mas o jogador de preta joga peão na casa de G6. Então aqui o Karyakin quer tomar controle dessa longa diagonal. E essa é uma linha bem complicada, porque o jogador de pretas vai ter bastante controle da diagonal, e o que as pretas estão tentando fazer é inibir o jogador de brancas de abrir o centro do tabuleiro colocando o bispo em G7. Se, por exemplo, nessa posição, as brancas jogam um lance que a maior parte dos amadores jogam, peão na casa de G3, o D4 nunca vai vir. Depois de bispo em G7, você não consegue mais abrir o centro, é quase que impossível de preparar o lance, então você já se compromete logo com o peão na casa de D3 em um jogo muito fechado. Por isso que o Dmitry Andreichin responde a peão na casa de G6 com D4 imediato. Esse lance pode parecer contraintuitivo, tá dando bastante força ao bispo de G7, mas ou você se livra do peão de E5 agora ou não se livra mais. Então ele prefere se livrar agora. Então, E por D4 e o natural nessa posição é cavalo por D4, bispo em G7 tocando o cavalo e cavalo por C6 dobrando peões das pretas, e a gente tem um jogo bem desbalanceado. No entanto, um tanto quanto interessante, né? Pretas têm peões dobrados e um forte bispo na diagonal, em troca brancas não tem basicamente nenhuma debilidade. No entanto, ao invés de tomar de volta aqui, o Andreichin joga um lance interessantíssimo, que é cavalo na casa de D5. O que ele está fazendo é adiando a retomada do peão da casa de D4, com o objetivo de controlar bastante essas casas escuras ao redor do rei, né? O cavalo ele bota bastante pressão tanto na casa G7 quanto na casa de F6. Vem então bispo na casa de G7 por parte do Karyakin, e aí o objetivo do lance se torna claro com o lance do Andreichin bispo na casa de G5, certo? Com o cavalo na casa de D5, as brancas estão temporariamente com o peão a menos, mas estão exercendo bastante pressão aqui na dama negra e estão basicamente provocando o jogador de pretas a responder com um lance que enfraquece pra caramba como o peão em F6, ou a devolver o peão de imediato, jogando o cavalo em F6, ao ponto que, por exemplo, a gente poderia jogar cavalo por D4 sem nenhum problema, ainda ameaçando no próximo lance cavalo em B5, né, ficando de olho aqui, ó, no duplo da casa de C7. Portanto, não querendo jogar F6, que é um lance que enfraquece, depois de bispo vem para F4, ameaçando o duplo na casa de C7, não querendo jogar cavalo em F6, o Karyakin joga cavalo de G em E7, cobrindo. E esse lance, meus amigos, é um lance tão natural, tão bobo, mas ele perde o jogo. O jogador de brancas de imediato já está vencendo. Por incrível que pareça, a maneira correta das pretas defenderem seria com outro cavalo, por razões que você vai descobrir logo logo. Cavalo de G aqui é uma gafe. Então, o Andreichin simplesmente joga para recuperar o peão. Ele joga cavalo por D4, mas esse lance parece impossível. Parece que o que ele está fazendo aqui é simplesmente pendurando o cavalo, porque tá defendido duas vezes, por que o jogador de pretas não pode tomar? É a pergunta que o Karyakin se faz. Então ele joga bispo toma cavalo, não cavalo toma cavalo por sinal, né? Porque senão bispo toma E7 e a dama tá presa. Mas sim, bispo toma cavalo. E o que vem na sequência é um belíssimo, no oitavo lance, sacrifício de dama por parte do Andreichin, dama toma D4. E a razão pela qual esse sacrifício vem é justamente o que a gente estava vendo. Se você tomar aqui de cavalo, né, a ideia parece ser que o jogador de brancas vai recuperar a dama com bispo toma E7, mas esse é o mínimo. A verdade é que se você tomar de cavalo nessa casa, você não vai perder a dama.
você vai perder o rei, porque nós temos um padrão de checkmate bem famoso, que é o padrão de cavalo e bispo aqui no rei da estrutura do fianqueto. O jogador de brancas pode jogar cavalo em F6 cheque, e depois de rei na casa de F8, o único lance legal. Bispo em H6 é um belíssimo checkmate para o jogador de brancas. Logo, o jogador de pretas não pode tomar a dama porque leva checkmate, mas ao mesmo tempo a torre está caindo. O que as pretas devem jogar aqui é F6, entregando um peão, né, com o objetivo de deslocar essa dama e de lidar com a ameaça do checkmate. E depois de dama toma, jogar torre em F8 e pretas estão perdendo. É claro, a posição das pretas está horrorosa, mas é bem melhor do que o que foi jogado na partida. O Karyakin comete uma gafe muito grave. Ele joga o roque e nessa posição o jogador de brancas já possui checkmate forçado no tabuleiro nos próximos lances. Então eu te convido a pausar o vídeo e encontrar a sequência de checkmate forçado em 5 lances no tabuleiro, bem? Já aproveita, deixa o like no vídeo se você está gostando da análise até aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, então vamos lá. Pausou? Encontrou? Eu espero que você tenha encontrado, e é claro, essa sequência começa com o cavalo na casa de F6, o lance mais natural, forçando o rei do jogador de pretas a entrar no cheque descoberto, quer ele queira ou não. Ou na casa de H8, ou na casa de G7, qualquer que seja o caso, ele vai entrar aqui no cheque da dama. Em G7 seria pior, porque aí agora a gente tem o cavalo saindo com cheque duplo, né? Então, por exemplo, o cavalo em H5 é um cheque duplo, tá dando cheque da dama e tá dando cheque o cavalo. Em G8 é o único lance, dama em G7 é cheque mate. Então, o que foi jogado foi rei na casa de H8 e agora a sequência continua com o cavalo se movimentando com cheque. Uma questão importante é que quem tá dando cheque é a dama. Então, por mais que o cavalo esteja se movimentando com cheque, né, a dama vai cair na sequência. Ainda assim, temos checkmate com padrão de cavalo e bispo. E o lance aqui é cavalo em G4, acomodando o cavalo com o tempo para ir para a casa de H6. E a dama tá dando cheque, por consequência o Karyakin captura a dama, né? Ele poderia ter atrasado um pouco a sequência jogando F6, mas ia ser checkmate de qualquer forma com alguns lances, né? Então bispo toma, por exemplo, torre toma, dama toma, rei em G8 e cavalo em H6 seria checkmate. Agora, o Karyakin simplesmente tomou a dama e levou checkmate em 2 com o cavalo e o bispo, né? Com o bispo em F6, em G8 e cavalo em H6. O mesmo padrão de checkmate que a gente viu alguns lances atrás se repete. Um super grande mestre ficou completamente perdido em menos de 10 lances, né? E ele leva o checkmate no 12º lance da partida. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.